Vamos votar pautas que interessam ao povo brasileiro. O imposto de renda, que beneficia 17 milhões de pessoas. A MP 1.300, que beneficia 60 milhões do desconto na conta de luz. A PEC da segurança pública, que interliga e combate o crime organizado. Não! O golpismo continuado continua. Hoje está na pauta uma tal de PEC da blindagem. Ou seja, é sabido que nós vivemos e temos o pior Congresso Nacional da história. E vai ser esse Congresso que vai julgar qual deputado ou senador pode ou não ficar preso. Ou seja, não vai ser um julgamento de acordo com as leis. Vai ser um julgamento político. E colocará o deputado ou senador acima das leis. Aí fica vantajoso para o crime organizado lançar candidato. Porque essa PEC, se for aprovada, vai justamente beneficiar o corrupto, beneficiar o ladrão. Aí você me pergunta, por que essa PEC vai ser votada? É para dar maior conteúdo democrático para o país? Óbvio que não. Ela vai ser votada para tentar salvar parlamentares que estão sendo investigados e que podem ser presos por desvio de emenda parlamentar. Porque se nós defendemos a imunidade parlamentar, e isso é muito importante, as nossas prerrogativas, nós não podemos afirmar que imunidade parlamentar é absoluta. Deputado e deputada não pode tudo. E o que a PEC está propondo? Que só pode processar criminalmente um parlamentar com autorização do Congresso e mais, a partir de voto secreto, ainda inclui presidentes nacionais de partido. Então, deputado pode ser transfóbico, tudo bem, pode ser racista, pode cometer crime hediondo, pode cometer crime de corrupção, e para ele ser processado criminalmente, quem vai decidir? Os seus pares. Quem vai decidir sobre isso é o próprio Congresso. No Brasil, a política deveria ser ferramenta para transformar a vida das pessoas, combater as desigualdades e enfrentar os verdadeiros problemas sociais. Mas muitas vezes o que vemos é o contrário. Projetos que não servem ao povo, e sim a grupos que buscam se proteger da justiça. É nesse cenário que surge no Congresso Nacional a chamada PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. Dos senhores e senhoras, para falar um pouco sobre essa matéria que decidimos colocar na pauta da ordem do dia de hoje, para que todos possam entender que, primeiro, a motivação desse requerimento está na pauta. É um compromisso, primeiro, que essa presidência tem com a autonomia dos nossos mandatos, do mandato parlamentar. A decisão de trazer a pauta com o apoio da maioria do Colégio de Líderes é para que esse plenário possa deliberar acerca de uma matéria que eu julgo de muita importância, que é para trazer as garantias constitucionais que os nossos mandatos precisam. O relatório do deputado Cláudio Cajado, a quem cumprimento, ele nada mais é do que o retorno ao texto constitucional de 1988. Texto que foi aprovado pela então Constituinte, que foi alterado por essa Casa e que, diante de muitas discussões, de atropelos, de abusos que aconteceram contra colegas nossos em várias oportunidades, a Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa. Essa não é uma pauta de governo ou de oposição, essa não é uma pauta do PT ou do PL, essa não é uma pauta da direita ou da esquerda. Essa é uma decisão que essa casa terá que tomar no dia de hoje, se quer retomar o texto constitucional visando o fortalecimento do nosso mandato parlamentar ou não.
é uma decisão que nós vamos ter que tomar. Respeito quem pensa contrário, a posição da presidência é pautar as matérias para que o plenário, que tem a soberania necessária, possa decidir e que no dia de hoje tomemos a decisão acerca dos nossos mandatos. Eu vejo muitos deputados aqui e eu praticamente falei com todos os deputados e falo diariamente, muitos reclamando sobre as prerrogativas parlamentares, a imunidade parlamentar, a atividade que nos é confiada pela população brasileira, porque aqui está representada a sociedade brasileira, a nossa população, o nosso povo. Eu vejo muitos parlamentares reclamando. Essa é a oportunidade que o plenário tem e nós vamos respeitar a vontade do plenário, seja ela qual for, e vamos hoje, nesta data, decidir se vamos votar pelo fortalecimento das prerrogativas parlamentares ou não. Essa será uma decisão soberana e individual de cada deputado e de cada deputada federal nesse plenário, na tarde e noite de hoje. Muito obrigado. Requerimento. A proposta de emenda constitucional, apelidada de PEC da blindagem, não nasceu por acaso. Ela surge em um momento em que diversos parlamentares enfrentam acusações muito graves. São casos de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ilegal de campanhas e ligação com milícias digitais que espalham desinformação e até mesmo com facções que operam no tráfico de entorpecentes. E diante da possibilidade de condenações, um grande grupo de parlamentares da esfera federal articula mudanças constitucionais que funcionariam como uma blindagem contra a lei. Não é coincidência que boa parte dos defensores da PEC se alinhem a setores da extrema-direita e também da velha direita brasileira. São os mesmos grupos que nos últimos anos atacaram instituições democráticas, questionaram a legitimidade das urnas, defenderam anistia para golpistas e tentaram transformar criminosos em heróis políticos. Essa PEC é mais uma peça dentro desse projeto, garantir imunidade a quem deveria responder por seus atos. Imagine um país em que políticos podem cometer crimes e, em vez de serem julgados, mudam a Constituição, mudam as regras do jogo para escapar das consequências. Esse é o risco que corremos. Ao invés de legislar para combater o desemprego, melhorar a saúde ou ampliar vaga nas escolas, parte do Congresso Nacional prefere legislar em causa própria, tentando salvar sua própria pele. A PEC da blindagem teve seu texto base aprovado na Câmara dos Deputados em caráter de urgência. Esse projeto surgiu, foi colocado em votação e foi aprovado, passando por cima de outras urgências de interesse direto da nossa sociedade que aguardam há meses serem votadas nas casas legislativas. Uma manobra que, além de burlar a legislação atual, tem por objetivo sabotar o governo do atual presidente. É um ato de covardia, vergonha e de total imoralidade. Nos últimos anos não faltaram escândalos. Parlamentares investigados por desvios de dinheiro da saúde, por receber propina em contratos públicos, por usar empresas laranjas em campanhas eleitorais. Existe uma denúncia contra um deputado que transferiu emendas parlamentares para a ONG. E essa ONG usou esse dinheiro de emenda para comprar o seu jatinho. E também outros citados em delações premiadas e envolvidos em esquemas de rachadinhas. A lista é longa, mas em comum há um ponto. Muitos desses nomes aparecem entre os defensores da PEC. Se aprovada,
essa proposta pode dificultar investigações, paralisar processos em andamento e até anistiar crimes já cometidos. É uma espécie de carta branca para quem atua fora da lei, mas ocupa cargos de poder. É, em outras palavras, um insulto à democracia e uma ameaça direta à justiça do nosso país. No Rio de Janeiro, o deputado estadual TH Joias foi preso em agosto de 2025, acusado de ter relações promíscuas com as 3 grandes facções criminosas que atuam no Rio e em outras regiões do Brasil. Se essa PEC estivesse em vigor, esse deputado seria intocável. É um tapa na cara do cidadão. O deputado João Rodrigues, do PSD, foi preso hoje ao desembarcar no Brasil. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou a execução imediata da pena de prisão depois do deputado ser condenado em segunda instância. João Rodrigues foi preso depois de uma ação conjunta das polícias do Brasil, Estados Unidos e Paraguai. Ele estava foragido desde que o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão imediata do deputado na última terça-feira. Rodrigues estava com a família em Orlando, nos Estados Unidos, e era monitorado pela Polícia Federal e pela Interpol. Ele tinha uma reserva de passagem aérea que foi cancelada no dia 6, após a expedição de mandado de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e a compra de uma outra passagem mudando o itinerário da viagem. A reserva do deputado era de Orlando para Campinas, no interior de São Paulo. Depois da decisão do STF, ele cancelou a passagem e comprou outra para Assunção, no Paraguai, de onde seguiria de carro até Santa Catarina. No aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Ao chegar a Assunção, o deputado foi impedido de entrar no país pelas autoridades paraguaias e colocado em um voo direto para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Aqui, assim que desembarcou, foi preso pelos agentes da Polícia Federal. Durante a tarde, João Rodrigues foi transferido para Brasília, onde vai cumprir pena de 5 anos e 3 meses em regime semiaberto. Ele foi condenado por fraude em uma licitação quando era prefeito interino de Pinhalzinho, no interior de Santa Catarina. Atualmente, Rodrigues é deputado federal pelo PSD catarinense. Em 2015, foi flagrado assistindo vídeos pornográficos no plenário da Câmara de Deputados, durante a votação da reforma política. A defesa de Rodrigues afirmou em nota que vai tentar reverter a situação, já que o processo que determina a prisão dele ainda não transitou em julgado. O deputado foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Os advogados apelaram para o Supremo, mas por 3 votos a 2, a primeira turma determinou o cumprimento imediato da pena. A decisão confirma a jurisprudência do Supremo sobre a prisão de condenados em segunda instância. Enquanto isso, o povo brasileiro segue enfrentando a violência nas ruas, a alta carga tributária, a fila do Sisreg para tratamentos no SUS, a precariedade nos hospitais e em escolas. E a pergunta que fica é: até quando aceitaremos que aqueles que deveriam nos representar usem seus cargos apenas para se proteger? Nesse final de semana, o povo foi às ruas com um grito sem anistia e com manifestações pacíficas contra a PEC da bandidagem. Manifestantes realizaram neste domingo atos contra a chamada proposta de emenda à Constituição, que restringe investigações e prisões de parlamentares, e também contra o projeto que anistia condenados pelo 8 de janeiro. Em São Paulo, o público se concentrou na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais estenderam faixas contra a anistia e a PEC que protege parlamentares de processos penais no STF. No Rio de Janeiro, o ato foi na praia de Copacabana. Artistas como Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil e Chico Buarque participaram da manifestação. Em Brasília, o grupo se concentrou em frente ao Museu Nacional da República. Depois, os manifestantes seguiram em direção ao Congresso Nacional. Em Belo Horizonte, milhares de pessoas se reuniram na Praça Raul Soares e seguiram em marcha até a Praça 7. Em Salvador, a cantora Daniela Mercury comandou a mobilização em cima do trio elétrico. Não podemos esquecer que em outros momentos da história,
projetos semelhantes surgiram em diferentes países, sempre com o mesmo objetivo: blindar a elite política, calar a justiça e enfraquecer a democracia. O resultado nunca foi positivo para o povo. No Brasil, a PEC da bandidagem representa esse risco imediato. Esse documentário não tem a intenção de espalhar medo, mas de trazer luz a um problema real. O Brasil não precisa de uma PEC da bandidagem. O Brasil precisa de reformas que fortaleçam a justiça, que ampliem os direitos sociais e que combatam privilégios. A democracia não sobrevive quando a impunidade é transformada em lei. Cabe a nós, como cidadãos, cobrar, fiscalizar e não nos calar diante desse absurdo, porque um país em que políticos fazem leis para se proteger de seus próprios crimes é um país que está à beira de perder a sua alma democrática. Eu deixo para você uma frase de um autor desconhecido. Essa frase diz o seguinte: você nunca encontrará justiça em um país onde os bandidos fazem as leis. Que este seja também o momento para que o eleitor repense o seu voto. Será que o deputado e o senador que você votou na eleição passada merece novamente o seu voto? Eu, como cidadão, afirmo: nenhum dos defensores da PEC da blindagem merece ser reeleito. Esses elementos não merecem o nosso apreço ou o nosso voto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um artigo em meu blog sobre a PEC da blindagem, para que você possa ampliar o seu conhecimento sobre esse tema. E se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e recomende aos seus amigos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.